Paz do Senhor, povo de Cristo, a você que se inscreveu no canal, a você que já acompanha aí a palavra do Senhor, através do áudio, que Deus possa te abençoar e te fortalecer. A palavra diz que a palavra do Senhor, ela é eterna. A Bíblia vem dizer que pode se passar céus e terras, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar. Por isso eu quero dar glória e aleluia com você. Por isso, já que as palavras do Senhor, ela não passam, eu venho te convidar para junto nós adorarmos ao Senhor e declarar que Ele é bom, que vive e reina, e está entronizado entre os querubins. Aleluia, glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Só o Senhor é santo, só Ele é digno. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Quantos creem que o nosso Deus é Deus de restituição, é Deus do novo, é Deus da multiplicação, é Deus que faz acontecer. Glória a Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Restitui. É tempo de restituição, é tempo de restauração. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de o clamor pode ressuscitar. Restitui. Glória a Jesus. Ele é o Deus da restituição, é o Deus do poder, é o Deus da graça, é o Deus da multiplicação. Por isso eu quero declarar: sara-nos, Senhor, e seremos sarados. Purifica-nos, Senhor, e seremos purificados. Ora vem Espírito Santo, ora vem Senhor Jesus, e refrigera nossa alma, nos acalma, fala conosco. Lava-me e refrigera minha alma, restitui. 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 Deus é Deus para restituir os teus sonhos, os teus projetos. Tudo quanto você tem colocado na presença do Senhor, no altar, Ele é Deus que restitui.
Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que salva, Ele é Deus que cura, é Deus que restitui. Glória a Jesus. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Esdras, no seu capítulo de número 5. Louvado seja Deus. O livro de Esdras está logo depois do livro de 2 Crônicas. Fica louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica antes do livro, fica depois do livro de Jó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Porque somente Ele é o nosso Deus, somente Ele é o nosso Pai. Livro de Esdras, capítulo de número 5. E o Espírito Santo de Deus vai falar grandemente ao meu e ao teu coração, porque Deus, Ele é bom. E até aqui tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos ajudado o Senhor. Deus, Ele te ajudou e me ajudou, sim, no dia de hoje. Ele te ajudou no dia de ontem. Ele te ajudou no mês passado, te ajudou no ano passado. Te sustentou até aqui. E a glória dele tem repousado sobre a minha e sobre a tua vida. E é a causa de nós não sermos consumidos. São as muitas misericórdias, as multidões de misericórdias, como diz a palavra do Senhor. Esdras capítulo 5 diz assim, vamos ler. Glória a Jesus. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome de Deus de Israel. Jerusalém, glória a Jesus, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e Zesuia, filho de Zozadeque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tetaine, governador do território a oeste do Eufrates, Satar, Bazanai e seus companheiros foram logo perguntar a eles quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros. E como se chamam os homens que estão construindo estes edifícios? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dairo e se recebessem uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tetanai, governador do território sitiado a oeste do Eufrates, Satar-Bazonai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram diziam o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apressando o rápido processo. Então perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros. Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos de Deus, dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo, edificando há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos dos babilônicos, rei Nabucodonosor da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Vamos ler até aqui o livro de Esdras, do seu capítulo 5, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 12. A Bíblia vem nos relatar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram acerca do povo de Judá, para que aquele povo tivesse força, para que aquele povo, glória a Jesus, fossem ali, em nome do Senhor dos Exércitos, reconstruir o templo. Que templo? Louvado seja Deus. Que a Bíblia vem dizer que Nabucodonosor tinha destruído. A Bíblia nos diz
Louvado seja Deus. Então, Zorobabel, filho de Saltiel e Jesua, filho de Zazadoc, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. A Bíblia nos diz que foi começada aqui uma grande obra. E nesse livro de Esdras, nós vamos entender, louvado seja Deus, que sempre que alguém se levanta para tentar fazer algo, alguém também tenta se levantar para tentar impedir aquele algo que alguém está fazendo. A Bíblia nos diz que aqueles homens tinham uma palavra profética da boca do profeta. Aleluia, do profeta Ageu e do profeta Zacarias. E a Bíblia nos diz que então eles começaram a reconstruir o templo, porque o templo já tinha sido construído. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aquele templo tinha sido derribado, porque o povo começou a pecar. E aí a Bíblia diz que Deus então ordena a Nabucodonosor para subir na cidade de Judá e sitiar aquela cidade. E a Bíblia vem dizer que depois, glória a Jesus, de terem passado o tempo do cativeiro, Deus liberta aquele povo. E Deus manda que aquele povo reconstrua o muro. E a Bíblia diz assim, glória a Jesus, que então, versículo de número 2, então Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesuia, filho de Zozadac, começaram a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. E Deus falou grandemente ao meu coração, porque muitas das vezes, quando o projeto é algo grande, quando o projeto é algo instruído pelo Senhor, muitas das vezes você até pensa que está só. Eu até penso que estou só. Mas a Bíblia diz aqui, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Você crê que Deus é Deus que levanta ajuda? Você crê que Deus é Deus que vai levantar alguém para te ajudar nesta obra? Isso que você tem tentado fazer, que parece até ser difícil, a Bíblia nos diz que os profetas os ajudavam e estavam com ele. E Deus é Deus que vem dizer para você: não te deixarei sozinho nesta grande obra, neste grande projeto, neste grande aí que você está pensando em fazer. Não te deixarei sozinho. Enviarei alguém para te ajudar. E não vai ser qualquer pessoa, não. Vai ser alguém que tenha um respaldo. Vai ser alguém que esteja contigo a todo tempo. Glória a Jesus. Aí a Bíblia vem dizer que quando aqueles homens se levantaram para tentar reconstruir o templo de Deus, os oficiais que estavam a oeste do rio Eufrates, que eram oficiais do rei daquela época, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o nome do rei era Dário. Aí a Bíblia nos diz que Dário estava reinando naquela época, e os oficiais então dizem assim: glória a Jesus. Vão perguntar aqueles homens que se levantaram para edificar o templo: quem autorizou vocês a reconstruir esse templo? Diz assim, versículo de número 3, parte B: quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como chamam os homens que estão construindo este edifício? E muitas das vezes, quando eu e você nos levantamos para fazer algo, quando eu e você temos um pensamento, muitas das vezes, de reedificar, de reconstruir, de reerguer aquilo que está caído, aquilo que está prostrado, aquilo que parece que seria ali o fim. Até parecia que aquele templo não iria ser edificado de novo. Aqueles muros tinham sido derrubados, tinham sido destruídos. Mas então Deus faz os profetas profetizarem. E ali 2 homens é levantados para estar na frente como cabeça. E a Bíblia nos diz que quando eles se levantam também os oficiais. E quando eu li essa palavra, eu entendi que muitas das vezes, no mundo espiritual, quando eu e você nos levantamos para fazer algo, vão aparecer oficiais de Satanás para tentar te impedir e me impedir de quê? De reconstruir aquilo que está caído, aquilo que precisa ser edificado, aquilo que precisa ser levantado. A Bíblia nos diz que então Tetanai, governador do território do oeste do Eufrates, Setai-Bazonai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou? E muitas das vezes é assim.
Tem gente que quer saber quem foi que te autorizou a você fazer o que você está fazendo. Está se perguntando, mas quem foi que mandou? Por que está fazendo isso? Quer saber de onde veio a ordem? E a Bíblia diz assim: quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? A Bíblia diz que além de perguntar, eles queriam explicação. Eles queriam saber por quê? Porque queriam paralisar a obra que estava sendo feita. E Deus vem dizer para mim e para você que ainda que tentem tentar impedir aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus entregou na palma das tuas mãos, aquilo que a profecia lançada do céu, não vão impedir. Olha o que diz a palavra. Lá no seu versículo 5 diz assim: glória a Jesus, louvado seja Cristo, porque a Ele a honra, a glória e todo o louvor. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz assim, versículo 5: mas os olhos do Senhor estão, aleluia, sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. A Bíblia diz que Deus falou para os profetas profetizar, para que aqueles homens edificassem os muros de Jerusalém que estava caído. E quando Deus colocou o propósito, o projeto, se levantou oficiais. E Deus vem dizer que sempre que você tem um grande projeto, um grande sonho, algo tenta se levantar para tentar naufragar o teu sonho, para tentar derrubar aquilo que você está tentando levantar e edificar. E então eles perguntam: que autorização você tem? E muitas das vezes tem sido assim. As pessoas têm se perguntado: quem autorizou? Quem ele acha que é? Para achar que vai chegar em determinado lugar, para achar que Deus vai fazer na vida dele, ou para achar que vai ser alguém. É o que Deus está me falando aqui. Porque muitas das vezes é o que os oficiais de Satanás têm pensado. Quem autorizou ele a querer abrir aquele comércio, ela a querer abrir aquela loja? Quem foi que autorizou? E Deus vem dizer para mim e para você: eu, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, te autorizei. A Bíblia diz que aqueles oficiais então perguntaram quem tinha autorizado e quem eram as pessoas que estavam edificando aqueles muros. Aí a Bíblia diz assim, versículo 5: mas os olhos do Senhor, os olhos do seu Deus, diz assim, estavam sobre os líderes dos judeus. E Deus vem dizer para você que os olhos dele estão sobre você. Quer ouvir mais? O versículo diz assim: e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Quantas situações, muitas das vezes, quer te paralisar, quer te impedir de quê? De avançar. Se aquela obra parasse, quanto tempo aquela obra não iria ficar parada? Até que a carta chegasse a Dário, até que aqueles oficiais chegassem lá naquela província onde Dário estava. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estavam sobre os líderes de Judá. E Deus vem dizer: tem liderança minha aqui, que os meus olhos estão sobre elas, sobre eles. Servo de Deus, serva de Deus, os olhos do Senhor estão sobre você. E nada vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Aquilo que Deus disse que iria edificar, aquilo que Deus disse que iria levantar, aquilo que Deus disse que iria fazer, aquilo que Deus disse que iria sustentar. Aquilo que Deus diz que é para você fazer. Nada vai te impedir.
E Deus trouxe um louvor ao meu coração que diz assim: quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou. Chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Creia, porque Deus mandou cantar. E tem endereço aqui para alguém. Quem impedirá o agir de Deus? Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus na minha e na sua vida? A Bíblia diz: o que poderá fazer um mortal? Aleluia! Mortal. O que poderá fazer? A Bíblia diz que eles não foram impedidos de trabalhar. Olha que palavra. Você não será impedido de fazer aquilo que Deus disse que você vai fazer. Ainda que se levante oficial, ainda que se levante principado, potestade, capeta, seja o que for, Deus vai na tua frente como fogo consumidor, destruindo, aniquilando, desfazendo todo embaraço, todo mal. Aí a Bíblia vem dizer que então, louvado seja Deus, eles mandaram uma carta para o rei Dário. Sabe para quê? Para saber se aquele povo tinha autorização. Aí a Bíblia diz, o que nós lemos aqui até o versículo de número 12. A Bíblia vem dizer que eles mandaram uma carta para Dário e relataram tudo o que estava acontecendo. Disseram assim: olha só, Dário, tem um povo ali dizendo que está reconstruindo o templo de Deus. Mas nós queremos saber se o Senhor autorizou, se está autorizado pelo Senhor. Aí a Bíblia diz que eles descreveram o que o povo estava fazendo, quem eram as pessoas que estavam edificando e como estava edificando. A Bíblia diz assim: então perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir esse templo, versículo 9, e estes muros. Também perguntamos os nossos dos líderes, o nome dos líderes, para que registrássemos para a tua informação. Olha só, tem gente que fica de longe, observando, pedindo informação. Sabe para quê? Para ir levar a informação a outro lugar, achando que, louvado seja Deus, você não está autorizado a alguma coisa. Isso aqui é mistério. Aí a Bíblia diz assim: também perguntamos os nomes dos líderes. Olha só o que eles fizeram. Foram perguntar: vem cá, o que é que vocês estão fazendo aí? Por que é que vocês estão fazendo? Quem são vocês? Eu quero que vocês me dêem nome. Eu quero aqui na palma da minha mão nome. Aí a Bíblia diz que ele sobe e vai a Dário para contar o que estava acontecendo. Envia, diz assim: glória a Jesus. Enviaram uma cópia da carta de Tetanai, governador do território sitiado a oeste do governador. Enviaram uma carta para o rei. Mas aí a Bíblia vem dizer que quando a carta chega lá no rei, aí a Bíblia diz que eles, que estavam reconstruindo o muro, tinham a autorização de outro rei que antecedeu Dairo, ou seja, Ciro. A Bíblia diz que antes de Dairo reinar, existia um outro rei, que era Ciro. Mas a Bíblia diz que Dairo não sabia que Ciro já tinha autorizado. Tem gente que não sabe que Deus já te autorizou. Tem gente que não sabe que Deus já ordenou, já declarou, já decretou. E aí quer te impedir de você avançar, de você passar. Mas sai da frente, potestade, principado, seja lá o que for. Cai por terra em nome de Jesus. Maior é o que está conosco, não o que está no mundo. A Bíblia diz que mandaram a carta para Dairo, mas outro rei já tinha assinado, declarado e decretado. Aí diz assim: glória, glória, glória a Jesus. Diz assim:
que o rei Ciro já tinha declarado que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura, e aí começa a descrever. E a Bíblia diz que além de tudo isso, o rei ainda disse assim, e tem mais, sabe de onde é que vai sair o recurso? Da tesouraria do rei. Oh, glória a Deus! Quem pensou que ia atrapalhar, está ajudando, porque a Bíblia vem dizer que eles estavam lá construindo com o que tinha. Aí o recado parte, a carta cá parte, e quando chega lá, o rei que estava lá, que recebeu a carta, ainda teve que ajudar. Você está entendendo como é que Deus faz? Aquele que pensa que está te atrapalhando, está te ajudando. Está te ajudando. A Bíblia diz que eles mandaram a carta. Mandaram a carta dizendo assim, olha só, rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um povo ali construindo o templo de Deus. Mas eles não têm autorização não, a gente faz o quê? Aí a Bíblia diz que o rei vai olhar os decretos dos outros reinados para saber se aquele povo realmente tinha autorização. Aí quando ele olha, a Bíblia diz, oh aleluia, que além de estar autorizado, ainda tem lá um decreto que o rei tem que ajudar o povo a construir o templo. Você está entendendo? Quem pensou que estava atrapalhando, só fez ajudar. Porque é assim que Deus faz. Os teus inimigos te ajudarem. Os teus inimigos declararem a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 8 diz assim. Que aqueles homens foram informar ao rei o que estava acontecendo. Mas o que eles não sabiam é que as informações deles iria servir para promover, para ajudar e para acelerar. Porque a Bíblia diz aqui que o rei teria que colaborar com a construção do templo. O rei estava lá, não estava sabendo de nada. E poderia até ficar sem saber. Se não fosse os informantes de plantão. E tem muita gente informante de plantão que pensa que está levando a informação para te atrapalhar, mas está te ajudando. Porque a Bíblia diz que aquele que com Deus não ajunta espalha. Mas aquele que ajunta com Deus, aleluia, Deus é o Deus que vem ajudar. Aí a Bíblia diz, informamos ao rei que fomos à província de Judá. Olha só como eles vão contar o que eles estavam vendo. Ao templo do grande Deus. Ele já começa dizendo que o templo é de quem? Do grande Deus. E Deus vai dizer para mim e para você, eu sou o grande que te sustento, que te dei um projeto e que você não vai ser impedido de concluir, porque os meus olhos estão sobre ti. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, o povo está reconstruindo com grandes pedras. Glória, glória a Jesus. Grandes são as pedras que Deus vai colocar nas tuas mãos para que você reconstrua. Grande. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de coisa pequena, não. Quem pensa que Deus é Deus das coisas pequenininhas, não, peça grande mesmo, porque o Deus que você serve é grande para realizar. Eu gostaria só dar um exemplo só. O mundo. Quem tem noção do tamanho do mundo? Ninguém. É assim que Deus ele faz. As obras de Deus são grandes. Quem tem noção do espaço dos céus? Quem tem? A Bíblia diz que existem 3 céus. Glória a Jesus. E o trono do Senhor está lá no último do terceiro. E a Bíblia diz que a terra é escabelo dos pés do Senhor. E as nuvens é poeira dos seus pés. Aí eu fico imaginando. Deus não é Deus de obra pequena. Aí a Bíblia diz que grandes eram as pedras que eles usaram para edificar os muros. E diz assim. E já estão fixadas as vigas de madeira nas paredes. Deus vem dizer para mim e para você, tem coisa que já está fixado. Tem coisa que já está selado. Tem coisa que já está decretado e declarado. As vigas já estavam fixadas. Quem ia poder impedir? Ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Porque já está fixado. Sabe o que é viga? Sustento. Sabe o que é viga? Coluna. Está fixado. E ninguém pode impedir. Louvado seja Deus. E diz assim.
A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Por isso que o inferno quer te paralisar, quer te botar medo, pânico, tristeza. Porque está sendo executado, sabe com o quê? Com diligência. Sabe o que é uma coisa com diligência? Com rapidez, com progresso. A Bíblia diz que estava apresentando rápido progresso. E é por conta desse progresso que o inferno quer tentar fazer você parar. A Bíblia diz que eles não pararam, não. Enquanto o povo estava lá se preocupando em informar os oficiais do inferno, eles não pararam, não. Eles continuaram trabalhando. E Deus vem dizer para você: continua, para não. Continua o quê? Não sei. Não sei o que é que Deus vai falar com você na noite de hoje. Eu não sei qual é a área que Deus está tratando contigo, que Deus está falando ao teu coração. Mas eu sei que tem algo aí que Satanás quer parar, porque está vendo um progresso. E Deus vai dizer para você que Ele é o teu sustento. A Bíblia diz assim: mas os olhos do Deus estavam sobre os líderes de Judá. Os olhos do Senhor estão sobre ti. A Bíblia diz que eles queriam impedir. Versículo 7. Olha só o que o rei diz: não interfiram na obra que se faz neste templo de Deus. Deixe o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus nas construções desse templo de Deus. Aqui já é no capítulo 6. Nós começamos a ler o capítulo 5. Mas se você ler entre o capítulo 5 e o capítulo 6, você vai ver que a obra de Deus não foi impedida. Sabe por quê? Porque lá em cima nós vamos ver que era algo que veio do céu. Sabe por quê? Porque os profetas profetizaram. Todas as vezes que Deus te dá algo e me dá algo, você e eu sabemos que vem de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus não pode ser impedido. Deus não é Deus de obra pela metade, de obra inacabada. O ser humano que começa e não termina, mas Deus não. A Bíblia diz que Deus só descansou no 7º dia, quando estava tudo concluído. Deus, Ele não deixa eu e você sermos impedidos de nada. Para a glória de Deus. É para a glória do nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que existia uma palavra. E os profetas profetizaram acerca daquilo que estava acontecendo. E quando Deus tem uma palavra para você, não há inferno, potestade, principado, oficial do inferno, levante, calúnia, difamação, informação levada que te prejudique e que te impeça de chegar ou de fazer aquilo que Deus disse que é para você fazer. Quem impedirá o agir de Deus? É a palavra que Deus trouxe hoje para você e para mim. Sabe por quê? Porque Ele conhece. Ele conhece o teu dia, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua estrutura, assim como me conhece. E Ele veio dizer para você, eu vou repetir mais uma vez esse versículo 5 que diz: mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dário, e dele recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Eles já tinham uma ordem. Há muito tempo a ordem já tinha sido dada. Mas alguém se levantou para querer impedir algo que já tinha sido decretado. Aí a Bíblia diz que para quem eles levaram a carta, dizendo tudo o que estava acontecendo, foi procurar saber o que é que estava acontecendo, se eles tinham autorização. E aí achou um decreto assinado há anos atrás. Aí a Bíblia diz que no decreto ainda tinha que o rei que estivesse reinando ia ter que ajudar aqueles homens a construir. Você está entendendo? Aqueles homens que foram levantados para reconstruir o templo, estavam lá. Eles só podiam contar com eles mesmos, com a ajuda de Deus. Mas aí Deus diz assim:
Vou permitir o levante, que é para o testemunho ser maior. Vou permitir o levante para usar isso aí mesmo, para abençoar. Você crê que Deus vai te abençoar dessa situação aí que se levantou? Nessa situação que você tem olhado e você tem pensado, mas como é que é isso, Deus? Porque Deus é Deus de coisas grandes. A Bíblia diz que grandes foram as pedras, que as colunas já estavam fixadas. Aquilo que Deus tem para você já está fixado. Basta você chegar e colocar as pedras. Mas não coloque pedra pequena, não. Não coloque fé pequena, não. Não coloque expectativa pequena, não. Coloque grande, porque o teu Deus é grande para fazer aquilo que você não pode. E até quem pensou que ia atrapalhar vai ajudar. Até quem pensou que ia levar uma informação para denegrir, para impedir, vai te ajudar. Livro de Esdras, capítulo 5 e capítulo 6, você encontra esta palavra, que diz que os profetas profetizaram para o povo de Judá reconstruir o templo. E alguns oficiais se levantaram para tentar impedir. Mas a Bíblia vem dizer que os olhos do Senhor estavam sobre eles. E os olhos do Senhor estão sobre ti. E nada vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, porque nós vamos orar. E tudo aquilo que é impedimento vai cair por terra aqui agora, em nome de Jesus. Porque Deus é o Deus que vai adiante. E os olhos dele estão sobre você. E Deus ainda usa essa situação para te abençoar. Você crê? Então dê um glória a Deus aí, um aleluia. Que Deus é bom. Pai Santo, querido e amado, nós cremos, meu Pai, que aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, Deus, é algo que vem do Senhor. Para que nós venhamos a realizar, para que o teu nome venha a ser glorificado. A tua palavra diz que aquele templo estava derrubado, que as portas estavam caídas, os muros estavam caídos. Mas o Senhor então faz os profetas profetizarem. E o povo de Judá se levanta para edificar aqueles muros. Para edificar, Senhor, aquele templo. Espírito Santo de Deus, eu não sei o que o Senhor levantou essa pessoa para fazer. Eu não sei se é em negócio, eu não sei, Pai. Mas o Senhor sabe. Que os muros dela, meu Pai, venham crescer. Venha, meu Pai, ficar fortalecido na tua presença. E que tudo aquilo que é impedimento, meu Pai, seja, meu Pai, de ordem natural, de ordem física ou de ordem espiritual. Aqui eu declaro, meu Pai, pela fé e profetizo, caia por terra assim como caiu as muralhas de Jericó. Seja despedaçado, esmigalhado, em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada todo oficial satânico que tenta se levantar para tentar impedir a tua obra. Porque a tua palavra diz que os teus olhos estão sobre nós e que nada vai nos impedir de edificar, de reconstruir, de levantar, de levar adiante o projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos. A tua palavra diz que aqueles que pensaram que estava atrapalhando, na verdade ajudou. Porque o rei, que nem estava sabendo do que estava acontecendo, ainda teve que enviar recursos para que aquele povo pudesse reconstruir o muro. E aqui eu quero declarar, Deus, que assim como os profetas estavam com ele e os ajudaram, eu quero profetizar que venha ajuda, Deus, para essa pessoa. Que venha, meu Pai, ajuda, meu Pai. De pessoas que não corram, de pessoas, meu Pai, que não saiam de perto, mas que ajude. Aqui eu quero profetizar, Deus, que vai vir recursos, que vai vir provisão, que vai vir mantimento, para que esta promessa se cumpra. Eu quero profetizar que grandes serão, Deus, aleluia, aquilo que o Senhor vai trazer para firmar, Deus, no que já está fixado. Eu creio, Deus, que o Senhor já fixou, que o Senhor já declarou, já decretou a vitória do teu povo. Por isso eu te agradeço por esta palavra. Toma, meu Deus, a direção desta vida. Dai-nos, Senhor, um fim de semana abençoado na tua presença. Cobre-nos com teu sangue. Livra-nos de todo oficial do inferno, em nome do Senhor Jesus. E que toda informação contrária se reverta em bênção, em nome do Senhor Jesus. É o que eu clamo e peço para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe e fique na paz. Que Ele te proteja, te guarde, te livre e te esconda do mal. E lembre-se, nada, absolutamente nada, pode impedir aquilo que Deus profetizou e declarou que iria acontecer na tua vida. Grave essa palavra na tábua do teu coração.
Porque podem até tentar se levantar, mas é para cair. Ficaram envergonhados. Sabe por quê? Porque enquanto levaram a carta para tentar prejudicar, Deus fez assim, ó. É assim que Deus vai fazer, ó. Você crê, Deus ele faz assim. Muda a situação, muda o cenário. Parecia que ia ser cenário de impedimento, mas foi cenário de investimento. Foi investimento. Ao invés de impedimento, o inferno pensou que ia impedir. Aí Deus diz assim, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou investir ainda mais. Tome posse dessa palavra. Que Deus é Deus de investimento. Que não permite que o inferno te impeça de fazer aquilo que ele próprio disse que é para você fazer. Deus te abençoe e fique na paz. Se você sentiu Deus falar com você, se essa palavra tocou seu coração, compartilhe com vidas, para que pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor. E eu fico grata a você que me ajuda a fazer a obra. Enquanto eu vou pregando, você vai compartilhando. E a palavra do Senhor vai sendo glorificada dentro de lares. Que Deus te abençoe, fique na paz, te proteja o Senhor, te guarde, te livre, te esconda de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, fico grata pelo carinho, pelos compartilhamentos e pelas mensagens que recebo. Que Deus possa abençoar cada um, aqueles que eu conheço e também aqueles que eu não conheço. Eu deixo aqui o meu abraço pentecostal e a paz do Senhor Jesus em Cristo, na sua alma, em nome de Jesus.